Fala aí, pessoal, Pastor Leandro Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho aqui tratado e revisado com vocês, obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços, a minha dedicação como pastor e como teólogo aqui visa amparar a Igreja do Senhor Jesus nos últimos tempos com a fé que salva, a fé que entendemos que se traduz pela atividade dele e pela vida dele, a fé que prega esse organismo, essa substância, tudo aquilo que Jesus foi humanamente falando em essência, tá bom? Bom, espero que de certa forma alguma coisa que eu tenha dito e falado aqui tenha te ajudado no sentido disso, de tornar, de te transformar e te tornar no melhor cristão, no melhor discípulo para Jesus. Bom, meu tema com vocês hoje aqui é a Igreja 2030, nesse culto de avivamento que aconteceu lá na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos, que segundo eles é um evento que se repete de 1970. Então, algumas coisas ali que aconteceram dentro daquela universidade, envolvendo aquelas pessoas que vai somar com esse título Igreja 2030 que a gente vem trabalhando com vocês, pesquisa e investigação. Meus propósitos aqui com vocês é fazermos os levantamentos históricos como institucionais desse sistema e método de culto por um avivamento ou inspiração para um reavivamento, tá? Isso tem raiz histórica, eu vou buscar isso com vocês hoje aqui. Os meus objetivos específicos aqui com esse tema é contrastar, né? O que aconteceu ali na universidade nos Estados Unidos agora, durante esses dias, como também em outros eventos pentecostais ou neopentecostais, com a dispensação da era primitiva, que é modelo, onde o batismo com o Espírito Santo ali entre os primeiros cristãos cumpria e revelava aspectos importantes da redenção messiânica, e não isso, um acontecimento repentino que visa a satisfação e realização dessas pessoas com uma energia manifestada, um êxtase espiritual, tá bom? Então a minha primeira preocupação com vocês hoje aqui nesse tema, para mim chegar aí nesse evento lá nos Estados Unidos, dentro dessa universidade, entendemos aqui esse uso de termos, avivamento e reavivamento. Senhores, esses dois termos aqui não se encontram em textos canônicos. O máximo que você vai encontrar é a palavra despertar e só se encontra em dois textos, Isaías 4, verso 3. Isaías 43, verso 6 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, tá? Essas duas expressões, elas não existem, elas foram criadas por alguém, com interesses que não são, obviamente, cristãos. E detalhe, se eu aplicar avivamento e reavivamento na experiência redentiva e messiânica de Jesus, a tradução desses dois termos e a aplicação representam esse significado aqui, emenda e costura. Bom, segundo meus segundos textos de Mateus 9,16, até Paulo trata isso em Romanos 6, o novo homem, para ele representa o que ele regenerou, tá? E no que ele regenerou, não existe costura nem emenda, porque esse processo é visto dentro de uma raiz, de uma concepção que prega um início, um meio e um fim, que quer dizer, ele não tem costura, não houve reparos, ok? O entendimento aqui é o quê? Que o evangelho requer uma transformação radical da parte de Cristo no homem e este processo não pode se repetir, que quer dizer, ele não pode ter costuras. Então o entendimento é que se nesse meio fim, o homem que aceitou Jesus e assumiu a fé, se ele cair e o pecado persistir nele, e ele quiser retomar esse processo, ele o fará do início, não no meio. Isso vai ter que ser iniciado por ele, como se ele nunca tivesse existido na fé, ou assumido Jesus de uma maneira verdadeira. Por quê? Porque não existe conversão para crentes. A palavra conversão não se aplica para aquele que é crente, não se aplica para aquele que é cristão. Até Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22, ele define que aquele que volta para o pecado, aquele que volta a cair na lama, tá? É o cão e a porca, que quer dizer que são dois símbolos de coisas que não foram regeneradas, não foram transformadas, por isso se condicionaram ao pecado novamente e aceitaram sujeição e submissão à iniquidade, porque não foram regenerados, eram só, com a palavra mais certa aqui, expressões, não fatos. Aí Paulo em Hebreus 6, verso 4 a 8, até Hebreus 10, 26 ao 21, Paulo diz que tudo que se aplica de novo, tudo aquilo que se aplica o de novo, configura repúdio completo e deliberado ao Filho de Deus. Representa o extremo disso. Que ele quer dizer que todos aqueles que invocarem sobre a sua experiência de fé com Jesus, o de novo, o novamente,
aquilo que vocês escutam sempre, o desviado, estou voltando para Cristo. Não existe estou de volta para Jesus. Estou voltando para Jesus. Estava desviado. Por quê? Porque você não pode dizer que você é cristão. Você não pode retomar isso na condição de um cristão, mas na condição de um ímpio. Você vai iniciar esse processo. Você vai iniciar esse processo do início. Você não vai poder pegar ele no meio. Então até João, lá em 1 João 5,16, ele define que aqueles que pecam para a morte, que nós não devemos nem orar por eles. Porque não cabe oração. Cabe o quê? A conversão. Cabe o quê? A consciência. Então não se aplica avivamento e revivamento naquilo que foi regenerado por Cristo. O que Jesus resgatou e regenerou não pode ser mais resgatado novamente. Então aí vem a observação, a dispensação do novo homem em Cristo é um progresso, é um avanço assinalado. E não seria possível ser resgatado novamente por ele. Então tudo que se aplica de novo representa repúdio completo e deliberado do Filho de Deus. Que se eu voltei para o pecado, se eu caí no pecado, representa o quê? Que eu não fui regenerado, que eu não sou um cristão, que eu não sou um crente de verdade. Por isso a aplicação da palavra conversão. Então eu não posso aplicar a conversão para um crente, eu vou aplicar a conversão para aquele que na verdade nunca foi. Ou tentou, mas não conseguiu, porque errou, porque falhou. Então, obviamente, todos têm a oportunidade de retomar com Cristo novamente uma iniciativa de salvação e conversão, mas o farão numa condição de quem nunca foi cristão, não de alguém que está voltando. Então não existe filho pródigo, não existe, para isso que eu estou falando, não existe filho pródigo, não existe meio filho, não existe meio cristão. Se esse processo for repetido é porque nunca foi, ok? Não existe de novo para aquele que é cristão. Ok? Então é muito importante vocês entenderem esse primeiro ponto, que é um ponto já, inclusive teológico. Esses termos não estão na Escritura, foram inventados, obviamente com interesses humanos, políticos, até industriais, que eu vou falar aqui. Tá? Mas esses dois termos não podem ser usados por nenhum de vocês, porque não tem base bíblica. E segundo, e se for, vai entrar em contradição em todos os aspectos. Então guarda isso. O novo homem, a concepção, a raiz do novo homem que Jesus construiu, ele não pode resgatar de novo. Esse processo não pode ser repetido. O homem que nasceu de novo em Cristo não pode voltar a morrer para nascer de novo. Ok, senhores? Naquilo que Jesus trabalhou, não cabe costura, não cabe emenda. Então a igreja deve receber sim essas pessoas, mas na condição de ímpios e gentios, publicanos, não na condição de crentes e nem cristãos. Porque não existe o de novo, não existe desviado nas Escrituras. Ok? Agora, não sei porquê, até alguém está perguntando lá, mas por que a igreja então ela dá essa abertura, essa exceção, para que as pessoas se sintam mais confortáveis? Elas querem dizer que elas deram uma saída, tiraram umas férias, tiraram um descanso, e agora elas querem retomar a atividade, uma forma de estabelecer na igreja um certo conforto, consolo, manter aquela posição toda social com a igreja, aquele contato com o pastor, aquela tradição com o pastor, aquela coisa de família, essa baboseira toda que a religião prega. Mas em compensação, esses caras nunca foram salvos, eles nunca se converteram, eles nunca foram crentes de verdade, tá? Então eu não estou orando para eles voltar. Então se eu vier a orar, eu vou ter que pregar para eles se converter, que é o que na verdade João fala, não cabe oração, cabe pregação e conversão, porque esses caras nunca foram crentes, tá bom? Bom, aí se a gente for à busca de quem inventou essas duas expressões, avivamento e revivamento, isso tem uma raiz. Então eu vou tratar o sistema e o método agora de inspiração por um avivamento, como também culto por um avivamento ou reavivamento, seja como for, e se divide em três aspectos aqui. A questão histórica, teológica e institucional. As três são importantes para nós, tá? Para entender quem inventou a palavra reavivamento ou avivamento, tá? Porque foi exatamente de onde surgiu os movimentos pentecostalistas e neopentecostalistas, que está na história enraizada, isso é uma coisa muito fácil de ser trabalhada por todos vocês. A questão histórica, que já foi denunciada até na verdade em 10 minutos aqui. Existe atrás dessas expressões, avivamento e reavivamento, uma chave de ativação, tá? A emancipação institucional da maçonaria, que foi o protestantismo que a gente vem denunciando a vocês, que iniciou lá na França e na Inglaterra e imigrou para os Estados Unidos, tá? O protestantismo maçônico que imigrou para os Estados Unidos, trabalhado, financiado e organizado pela família Rockefeller. E a gente vem aqui denunciando constantemente isso para vocês, e dentro de interesses que são políticos e também industriais. Então todo esse sistema político religioso,
todo esse sistema institucionalizante da igreja, todo ele está controlado por um único poder. Tá? E lá nos Estados Unidos, quem comandou à frente disso, desses movimentos heréticos, desses movimentos religiosos, foi a família Rockefeller, e ela inclusive financiou. Então nós temos registrado ali em 1906 um movimento da Rua Azusa, o pentecostalismo de Los Angeles, que todos obviamente devem conhecer, cujo fundador, Williams J. Seymour, foi acusado de homossexualismo, envolvimento com a Ku Klux Klan, inclusive, e em 1906, por intermédio desse fundador, iniciou ali a utilização desse culto por avivamento ou oração por avivamento. Que todo mundo sabe que quando foram feitas essas reuniões lá na Rua Azusa, haviam ali uma espécie de teologias exercitadas que envolviam ali histeria, convulsões emocionais, que até mesmo o chão da casa lá onde esse povo se concentrava cedeu. Então muitas coisas para se pesquisar sobre isso, a nível de descontrole emocional, até psicológico. Tem uma certa patologia ali em evidência que você vai encontrar em certas concentrações pentecostais nos nossos dias. Então por isso que eu vou trabalhar com muita cautela. Mas primeiro ainda voltado à questão histórica, do que se registra pela primeira vez na história, a utilização do termo avivamento. Então a palavra avivamento e reavivamento para eles, do protestantismo maçônico, para aqueles que estão dentro da esfera representativa da globalização, a palavra avivamento e reavivamento para eles é uma chave de ativação histórica, institucional e teológica. Eles invocam isso, eles já sabem o que eles estão ativando, a nível institucional, a nível gestor, a nível teológico, uma coisa fora do normal, colossal o que esses caras conseguiram, ok? Então essa é a raiz histórica, a primeira vez que se registra na história que se usou o termo avivamento ou culto por um avivamento ou oração por um avivamento, tá? Foi lá na Rua Azusa, no pentecostalismo de Los Angeles, onde eu estou aqui me concentrado a falar um pouco sobre isso. A questão institucional disso é que essa história, essa concentração na Rua Azusa gerou uma estrutura supranacional, vamos dizer assim, porque serviu de modelo para outras nações, tá? Com bases de cooperação e associados para este plano de disseminar o movimento pentecostalista, como também os movimentos espiritualizantes, para as demais nações, do que aconteceu ali dentro dos Estados Unidos em 1906, que desta visão institucional sai a WA, a ANAI, o Pacto de Lausanne, a Rede de Miqueias, que é exatamente a estrutura que a ONU hoje ela também lidera e organiza. Por quê? Porque todos os nomes que eu vou citar aqui, que estavam ali presentes no movimento pentecostalista nos Estados Unidos, assinaram o Pacto de Lausanne e deram sequência nos trabalhos da disseminação dessa teologia, do cumprimento dos protocolos, da abertura de novos templos e instituições. Quem são essas correntes teológicas? Metodista, batista, presbiteriana, assembleia, nazarenos, congregacionalistas, wesleyanos, até o Exército da Salvação entra nessas descrições de cooperações e também associados. Um detalhe importante aqui, dessa visão institucional também saíram movimentos para-eclesiais, ok? Cruzada Estudantil e Profissional de Cristo, Navegadores, Jocum, Mocidade para Cristo, não sei se Mocidade para Cristo ou por Cristo, que inclusive eu já denunciei aqui no Verdade em 10 minutos. E aí eles foram trabalhando exatamente nessa visão estrutural, abrindo instituições, disseminando instituições, templos, porque eles são muito espertos nessa questão de gestão e gerência. Aí vieram também as indústrias da música, a gestão dos adoradores, o ministério de louvor, com aquele conceito que a música ela é um instrumento de transformação, etc, etc, que virou também uma rede de insurgentes desse movimento pentecostalista e neopentecostalista, que está dentro das estruturas da WA e da ANAI, que hoje a ONU também lidera. Aí vieram também as redes de formação de liderança, Sistema Worship de Serviço, Bethel Music School, Global Legacy, Instituto Hillsong, Instituto View e Words, Jesus Culture, Christian of the Nations, que é inclusive uma instituição carismática da qual Ana Paula Valadão ela se formou e estudou, e obviamente ela como agente representa muito bem essas diretrizes, né, de espiritualizar e outras coisas que eu também ainda vou traçar dentro da teologia deles, ok? Então há uma estrutura de cooperação, há uma ramificação, há uma rede, tá? Toda ela
concentrada em cumprir esses protocolos de tendências teológicas, inclusive toda ela controlada por eles e financiada por eles, inclusive pelo fundo da família Rockefeller, que a gente, investigando e pesquisando, fomos cair até na Igreja Universal do Reino de Deus, que hoje a Igreja Universal do Reino de Deus, desde o momento que entrou aqui no nosso país, entrou cumprindo também os mesmos protocolos de tarefa, de introduzir a teologia da prosperidade, a teologia cuja ênfase é o poder místico, exorcismo, aquela coisa toda, e diminuir a intelectualidade do povo, como também afastá-los da escritura e do conhecimento da verdade. Então você vê que todos eles traçam esses aspectos de tarefa, de função, e estão ligados e interligados às confissões tradicionais, às confissões mais antigas. E tudo que eu estou falando aqui eu provo, então não adianta você ficar nervoso do outro lado e falar, e querer tornar isso que eu estou falando uma coisa pessoal. Não é nada pessoal. Tudo que eu estou falando aqui, eu provo. Você só do outro lado precisa saber se você vai sair ou não. Tá? Que nem o Pacto de Lausanne de 74, todas essas tradições teológicas e igrejas tradicionais, todas elas assumiram o Pacto de Lausanne de 74. E assumiram com a esquerda, que hoje grande parte delas se dizem direita na política. Então é uma coisa assustadora, a hipocrisia que está no meio desse povo. Mas vamos lá, mas o esquema dos caras segue. Segue em evolução, pô. Porque aquilo que aconteceu nos Estados Unidos agora, na universidade lá americana, aquilo foi uma chave de ativação e é uma coisa impressionante como que esses caras conseguem atrair a massa, conseguem fazê-las acreditarem que realmente é de Deus aquilo que está acontecendo lá. Mas eu não cheguei ainda nesse ponto. Bom, falei da questão histórica, de quando foi pela primeira vez usado o termo e a expressão avivamento e reavivamento. Falei da questão institucional, que existe uma rede de cooperadores e associados para este plano de disseminar o movimento pentecostalista, como também a sua teologia voltada para o espiritualismo, ok? Inclusive as universidades, inclusive as indústrias musicais, uma coisa que se concentra e funciona muito lá nos Estados Unidos a nível de geopolítica, ok? Tá? E agora a questão teológica. Porque todos eles assumem a posição teológica com ideias calvinistas. Existem aqui dois pareceres dessa teologia, elementos dessa teologia. A primeira, a ênfase que recai sobre o homem e as suas atividades de vida. Para eles, o batismo com o Espírito Santo, o poder, se direciona a capacitar o homem naquilo que ele vive. Em específico, vida social, econômica, política, cultural. Inclusive eu peguei um abestalhado querendo traduzir lá o evento dos Estados Unidos, exatamente com esse pensamento, de que aquilo que estava acontecendo na universidade iria atingir o Estado, a sociedade, capacitar a economia, a vida social, reforma moral, blá, 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 com as mesmas diretrizes, e achando que estava bombando, que ele estava, entendeu, subindo nos céus. E essa ênfase de vida social, econômica, política, cultural, serviço total pela vida, emancipação de vida, é um aspecto muito forte do calvinismo, como também da teologia que se iniciou na França e na Inglaterra, como eu venho explicando para vocês, aquela ordem linear de acontecimentos desse poder, tá bom? Essa teologia, ela hoje impregna as igrejas e a maioria das lideranças. Bom, vamos lá. A outra questão também aqui dessa teologia. A igreja, como distribuidora dos bens espirituais para o benefício da humanidade. A igreja como defensora do aspecto de vida humana, que prega o evangelho como um potencial de vida. Então a igreja passaria a ser esse ambiente sagrado e favorável onde todas as coisas devem acontecer dentro dela. O Espírito Santo agora tem um local, um endereço fixo para aonde ele deve cair, né? Então passa a determinar que Deus está no templo e ali dentro do templo existem homens capacitados para fazer o fogo cair. Tá? Isso é uma crença muito grande do calvinismo, essa ideia surge de lá, essa teologia surge de lá. Inclusive esse interesse de uma oração para capacitar o homem na sua vida, dar a ele potencial de vida, né? Ao invés de servir a Cristo pela vida, não pelo evangelho, entende? A reversão deles. Então essa oração pela vida, essa oração para Jesus abençoar a vida, abençoar o desenvolvimento na vida, a emancipação do homem dentro da vida, de colocá-lo dentro daquela pirâmide de acontecimentos de realização e satisfação material, vem a oração pelo avivamento. A expectativa de que algo sobrenatural está para acontecer, né? Aí vem a ênfase, né? Alguma coisa vai acontecer, o Espírito vai cair hoje, nesse dia, nessa igreja, nesse local, nessa data. Então uma energia vai se manifestar aqui entre nós. E diremos o seguinte, que na concepção avivalista e pentecostalista, o Espírito Santo nunca para de cair, ele sempre cai. Às vezes, quando eu fico pensando nisso, eu me vejo na posição do Espírito Santo, de como ele fica cansado de cair, subir, cair, subir.
Esse cai e sobe, esse cai e sobe. É uma tarefa muito difícil essa daqui. A dispensação, segundo as Escrituras, ela só cumpriu uma única vez. Ela está entre nós desde lá. E não saiu do nosso meio para ser trabalhada por cada um de nós. É diferente disso. De descer, subir, descer, subir, descer e subir. Então, esse é o ó da questão. Por que eles querem divulgar isso? Que sempre há alguma coisa para acontecer. Que sempre existe um espírito que vai descer. Para dar aquela impressão de que o culto foi preparado, de que você tem que estar lá, e aí tem um marketing por detrás, um movimento sentimental e psicológico por trás, que o cara entra com aquela emoção, com aquela expectativa de que está tudo pronto ali para ele receber o descarrego, para ele receber a carga, a energia, etc, etc. Ok? Essa é a teologia. Aí em torno disso vem eventos, que eles traduzem que o batismo com o Espírito Santo, ou alguns como até mesmo falam na Deus é Amor, o chamado do Espírito Santo, coisa que o Espírito Santo tem chamado. Eles interpretam a descida do Espírito Santo ou a manifestação do poder assim, com línguas estranhas, reação ao positivismo mental, espírito e sentimento humano como realidade suprema de existência, porque o indivíduo precisa se realizar, precisa ficar emocionado, precisa se sentir satisfeito, a expectação, né, da elevação do espírito, o êxtase, a histeria negativa, a unção de risos, o arrebatamento de sentidos, sempre calibrado com isso, ok? Energia manifestada, tanto que tem uma fila de gente para receber lá o passe e receber lá a energia que está caindo lá, no local, no endereço que aconteceu o evento. Aí, a dispensação que se cumpriu ali, com todos esses elementos, aí ela passa a ser materialista, porque vai atingir o Estado, vai atingir a sociedade, com reforma moral, um mundo melhor, escatologia do novo mundo, com reforma social. Dentro dessa perspectiva de energia manifestada e com essas reações patológicas, também existe ali dentro a secularidade, o profissionalismo, a coletividade no mover. Eles chamam de mover. Tem um mover aqui entre nós. Presta atenção. Secularidade, coletividade, como alvo do mover. Que lá na primeira dispensação só tinha discípulo, não tinha sociedade, só tinha discípulo. Não tinha religiões, não existe coletividade, secularidade, sequer profissionalismo lá. Ou seja, os avivalistas, né? Então esse avivamento dos Estados Unidos, que foi proclamado nos Estados Unidos por esses dias, dia 8 de fevereiro agora, que não sei quantas horas, esse povo está embriagado lá dessa substância, em Kentucky, Estados Unidos, é uma ativação de chave histórica, institucional e teológica, como eu tratei aqui, tá? Para atingir interesses políticos, industriais e religiosos, tanto que já tinha gente aqui no protestantismo brasileiro lá filmando para trazer esse movimento para cá. E gente que filmou lá para ficar promovendo o que aconteceu ali, que está comprometida aqui no nosso país, que de vez em quando tem que fugir do país porque está caçado, tem que fugir do país porque está envergonhado porque não conseguiu eleger presidente, não conseguiu eleger sigla. Então esses caras precisam renovar a cara deles, renovar as besteiras que eles fazem, usando exatamente isso, a emoção do povo, gerando essa perspectiva de uma população religiosa emocionada, vibrante, sem consciência, burra, ignorante, sem nível intelectual, inclusive. Entendeu? Então ali dentro da universidade, existem detalhes que eu vou aqui expor para vocês. Primeiro, que essa universidade que está acontecendo esse avivamento proclamado nos Estados Unidos lá agora, ela é uma universidade da Igreja Wesleyana. Ela é wesleyana, que quer dizer que é uma instituição que ela surge das estruturas de cooperação e desenvolvimento do protestantismo maçônico. É uma instituição deles, do poder, da globalização, da elite global, ok? E no site da Universidade Wesleyana, eles afirmam guardar a tradição iniciada por John Wesley do movimento pentecostal e, inclusive, também tradições metodistas, ok? Vejam só vocês. A universidade também está licenciada pela ATS, que é uma sigla de agência de credenciamento que funciona e existe para cumprir protocolos que são globalistas, que inclusive foi fundada e financiada pela família Rockefeller desde a década de 50, que inclusive eu já denunciei aqui pelo Verdade de 10 Minutos. Você acha que isso aqui é do acaso? Você acha que isso daqui a gente está inventando? Olha só que interessante. Então a universidade que Deus está derramando poder e fazendo pessoas ali fazer uma maratona de oração por avivamento, ela é uma universidade que surge de uma instituição comprometida, não só com o protestantismo maçônico que eu estou denunciando, como também com o Pacto de Lausanne de 74, e está credenciada e licenciada por uma sigla, por uma instituição que é mantida pela família Rockefeller, por uma das famílias que mais se fala na globalização. E detalhe,
A universidade que agora está proclamando avivamento lá nos Estados Unidos, ela traz históricos desse movimento de avivamento repentino, secular, coletivo, entre estudantes, lembra? Porque é uma característica forte do pentecostalismo, tá? Desde 1905, isso não aconteceu em 1970. Desde 1905 até 2006, aconteceram 8 eventos lá nos Estados Unidos parecidos envolvendo essa universidade, aonde, observação, essa manifestação de energia se iniciou por uma oração e discurso pelo ativamento, chave de ativação, e a manifestação dessa energia que se concentrou lá, mantendo jovens ali emocionados em oração por dias, traz as mesmas características nestas repetições de evento. A cartese coletiva, tá? A experiência religiosa densa, são palavras deles. A afetividade efusiva, liturgia contínua, oração e louvor, atuação de grupos, a dispensação ligada ao Estado e instituições com tarefas de gerar expectativa de melhoria de vida e moral. Tá? Nota, a coletividade, vou falar uma palavra mais fácil para vocês entenderem aqui. A coletividade, a experiência religiosa densa, a afetividade efusiva, a liturgia contínua, a atração de grupos, tá? A dispensação ligada ao Estado, às instituições com tarefa de gerar expectativa de melhoria de vida e moral. Todos os eventos que aconteceram dentro dessa universidade, que envolvem esses grupos e grupos jovens, todos eles se repetiram dentro de uma mesma história, visão institucional e conteúdo teológico, com os mesmos elementos. Agora, pastor, o que você teria para refutar, biblicamente falando, do que aconteceu ali, como um evento sobrenatural? Porque alguns até disseram para mim, aí, pastor, você toma um pouco de cuidado para trazer julgamentos. Então, pessoas como você, com esse tipo de pensamento, tá? Porque existem dessa forma, com esse pensamento, permitiram que esses caras confiscassem a igreja para eles e fizessem dela o que eles querem, por pensar que estar aqui para julgar, nós estamos pecando. Você não está mandando ninguém para o inferno. Você só está definindo a origem disso, a raiz disso, do que está acontecendo lá. Isso é um dever seu. Mas vamos lá. Como que deveria ser feito esse trabalho? Nós temos uma dispensação modelo do Espírito Santo, do poder que Jesus prometeu à primeira igreja. Essa dispensação do Espírito Santo, mais poder de Deus, ela é um ofício messiânico. O que quer dizer lá em Mateus 3, verso 11 e 12, que deixa claro, é que essa dispensação só acontece se Jesus a liberar. Se ele der a liberação, se ele der a permissão. Então não depende da igreja, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. O batismo é dele. Por isso vem do alto, é o batismo do alto. Esse batismo não acontece sem a liberação dele. Ele é o administrador, ele é quem julga quando, como, aonde vai acontecer. Por isso messiânico. Aí envolve alguns detalhes importantes que precisam ser respeitados por todos vocês aqui. Primeiro ponto. Essa dispensação, como eu já antecipei, ela cumpre um modelo exegético, que quer dizer que o modelo exegético da dispensação respeita a identidade do verdadeiro Messias. O Messias verdadeiro é um padrão e uma forma de chamado redentivo. Que a dispensação é uma consequência do triunfo dele, da vitória dele, da sua obra, da sua realização. Então ela não acontece separado dele. Ela não acontece fora dele. Dos seus anunciamentos, da sua palavra, da sua autoridade, da sua ordenança. Por isso é um ofício messiânico a dispensação. O outro segundo ponto, a dispensação se cumpre dentro desse aspecto. Somente para o discípulo. Somente para aqueles que conviveram com ele, andaram com ele, foram preparados por ele, foram santificados por ele. O que quer dizer? Existe um padrão, uma característica, uma posição, um perfil de quem representa realmente isso, o alvo da dispensação. Um perfil que representa isso, a fidelidade do chamado cristão. Então a dispensação não se cumpriu em qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer situação, de qualquer forma. Surge de Cristo e vai para o discípulo. E esse padrão não pode ser quebrado. Aí vem um terceiro aspecto. O batismo, seja o batismo da água, como o batismo do alto, com fogo e com o Espírito Santo, como resultado da fé em Jesus Cristo, implica união absoluta com Cristo na sua morte, como na sua ressurreição. Paulo até fala sobre isso em Romanos 6, verso 1 ao 13. Também os textos de João 3, verso 3 ao 5, que o Senhor também tratou esses aspectos lá. O batismo
representa uma liturgia, representa uma disciplina que traz 3 aspectos de união com Cristo. Primeiro, incorporação, que todos aqueles que se batizam para assumir em Cristo modelo, método e sistema de vida e ministério. Cristo é o exemplo. Então quem se batiza assume esse pacto de incorporar nele aquilo que precisa ser em vida e no ministério. Segundo aspecto, purificação, natureza, conversão, regeneração, virtude, frutos. A árvore que não produz o bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que isso quer dizer? Que o batismo com o Espírito Santo e com fogo não só representa a incorporação de Cristo, como também a transformação radical. Que quer dizer que aquele que é transformado e regenerado por Cristo passará a apresentar as suas virtudes, passará a apresentar a sua atividade, o seu exemplo, o seu testemunho, a sua ação. Por isso, purificação. Tem que ter conversão, tem que ter transformação de natureza, precisa haver regeneração, precisa apresentar virtudes. Virtude é a essência, é o testemunho desse batismo. Terceiro aspecto, ministério. Batismo não é só incorporação, não é só incorporação, também é capacitação, execução, perfeição de execução. Por exemplo, naquela igreja todos eram pregadores, e o sinal maior que estava lá é esse. Eles receberam do alto a dispensação para pregar a palavra. Os dons ali eram usados para edificação da igreja, não para o profissionalismo. Os dons ali eram usados para isso, para manter a igreja unida a Cristo em santidade. Por isso a capacitação. Então eu recebi o Espírito para quê? Para ser capacitado a seguir a Cristo, a servir a Jesus com ministério. Então são 3 elementos que definem que uma vida segundo o Espírito cumpre a continuidade de Cristo na terra. Cumpre isso, que aqueles que estão debaixo da dispensação não servem mais ao pecado. Desenvolvem obra para Cristo sem ultrapassar os limites disso, do que ele foi, em essência, do que foi estabelecido por Cristo. Cumprem a administração e a supervisão da sua conduta, porque são sujeitos a Cristo, por isso são bons cristãos. E lá em Atos 1, verso 8 ao 11, quando caiu a dispensação e se cumpriu pela primeira vez e chega para nós como padrão e continuidade, Jesus define ali que a dispensação representava um avanço progressivo e assinalado dele para aqueles homens, que diria que a dispensação ali era para servir a Cristo com pautas, e não a si mesmo, e não a vida. Então, senhores, é tudo muito triste. Aí você olha, bom, nós temos lá os elementos da incorporação, nós temos lá os elementos da purificação, nós temos lá as evidências ministeriais, nós temos ali o padrão exigido, as implicações não. O cara começou a falar lá qualquer coisa sobre Deus e sobre amor, de repente caiu uma comoção sobre todo mundo e ninguém mais quer sair de lá. E detalhe, todo mundo que entra é contagiado, todo mundo que entra é contaminado. E se trata do quê? De um movimento que é coletivo, secular, repentino, religioso, interreligioso, inclusive, que traz os aspectos de enchimento espiritual, experiência religiosa profunda, elevação de espírito e êxtase. Pô, vão lá para receber, pegando fila para receber a vacina do Espírito. Então, senhores, é uma triste notícia que eu tenho para te dar. Até queria realmente que houvesse avivamento. Até queria que as coisas fossem mais fáceis assim. Que Deus desse um local e um endereço para todo mundo entrar lá dentro e ele resolver a parada com todo mundo. Talvez esteja perguntando, mas pastor, o senhor falou aí, né? Que a chave de ativação desse movimento lá nos Estados Unidos tinha interesses políticos e industriais, porque é o que, na verdade, a família Rockefeller até hoje, ela, na verdade, interessa para ela os templos. Tá? É muito simples. Então o que eles vão querer que está acontecendo nos Estados Unidos lá? Não foi falado que as pessoas tinham desistido de ir à igreja? E obviamente até eu desistiria. Porque a igreja aprovando homossexualidade, aborto, pastor corrompendo, traindo, etc. Com essa corrupção que está lá, é lógico, por que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer? Não tem nem pregação em palavra lá. Ponto. Eles querem que todos voltem para a igreja. Quer dizer, a política americana precisa ainda da igreja lá, para manter o esquema, como foi desde o início, que Al Gore mesmo, em um dos livros dele que fala sobre a tecnocracia, deixou claro que o que rendeu a geopolítica americana foi os templos. Os templos e o protestantismo, que deu essa paixão patriota e esse conceito de que Deus estava sob a bandeira dos Estados Unidos e lutava pelos Estados Unidos. Entendeu? Então eles precisam que os templos fiquem cheios, que ninguém saia dos templos, porque o esquema não acabou lá. Então eles acionaram essa chave e agora, obviamente, o protestantismo aqui no Brasil talvez venha tentar exatamente a querer repetir essa cena. Então, esse é o meu interesse de trazer
esse assunto para vocês, o meu propósito de trazer esse tema para vocês, para traduzir aquilo ali. Para que fosse verdadeiro da parte de Deus, precisaria ter sido semeado e trabalhado antes. Por isso que fala Pentecoste, porque primeiro a semente precisa ser semeada, ela precisa ser regada, para poder exatamente surgir numa concepção verdadeira com todos esses efeitos originais da primeira dispensação. De uma igreja feita de convertidos, verdadeiros crentes, confirmados em Jesus, que agora vão incorporar do Senhor a vida dele, vão assumir a sua purificação e vão assumir o seu ministério e a sua capacidade para servir a Cristo com pautas e não a si mesmo e não a sua vida. Senhor, um abraço a todos vocês. A Igreja 2030 continua e enquanto a gente tiver coisa para denunciar para vocês e falar para vocês, a gente vai trazer com toda a satisfação. E lembra que todas as estruturas pregam instituições governadas por um único poder e que dentro delas estão os seus agentes para fazer, introduzir essa maldita teologia do pentecostalismo, quando não muito da prosperidade, quando não muito do marxismo, porque todas essas tendências geram lucratividade para eles. Um abraço, Deus abençoe todos vocês, até o próximo tema.